Aliás, antes de eu começar a mensagem hoje, eu preciso pedir uma coisa. Eu preciso sinceramente pedir ao Espírito Santo de Deus, me leva e nos leva até onde você quer. O Espírito Santo de Deus vem sobre nós, sobre os nossos corações e ministra a tua palavra. Eu sei que já está tudo organizadinho, tudo prontinho aqui, Pai. Eu sei que o estudo foi feito, eu sei que o tempo de dedicação foi feito. E te louvo, a Deus, por essa oportunidade, Pai. Mas, Espírito Santo, Tu sabes todas as coisas. Tu sabes muito bem quem Tu trouxesses aqui. E Tu sabes o que cada um de nós precisa ouvir. Por isso eu te peço em nome de Jesus, que essa ministração, ó Pai, apesar de ser feita para todos, entre no coração de cada um de nós, de maneira particular, para que nós possamos compreender quem nós somos e onde nós podemos chegar. A começar por mim, ó Pai, ministra os nossos corações, em nome de Jesus. Amém. E aí eu gostaria de começar falando o que eu quero, ou o que eu preciso. Será que o que eu quero é realmente o que eu preciso? Ou será que o que eu preciso, nem eu mesmo sei que eu quero? Porque Jesus ele se interessava pelas pessoas. Jesus ele tinha um anseio muito grande de atender as necessidades das pessoas. Por quê? Porque quando nós compreendemos quais são as nossas necessidades, nós podemos então finalmente andar por propósitos. Porque é isso que Deus quer. Deus ele não quer que nós andemos em cima das nossas necessidades, mas Ele supre as nossas necessidades. Ele chegava lá, como Ele chegou lá em Marcos 10:51 e pergunta: o que quer que eu lhe faça? Jesus perguntou isso para um cego, e não é porque ele não sabia o que o cego queria, mas ele queria que o cego decretasse: o que eu preciso é ver. Acredito também que Jesus era bem-humorado também. Eu acho que esse tipo de pergunta era meio que para as pessoas refletirem em qual era a sua necessidade. Imagina, chega um cego lá e Jesus pergunta: e aí, o que queres que eu te faça? Olha, graças a Deus o cego, ele tinha muita certeza, porque se ele tiver, imagina se fosse aqueles caras de pavio curto. Jesus, é o seguinte, eu quero uma BMW, por favor. Cego, ele precisa enxergar. Mas uma das coisas que é bem interessante é que quando Jesus pergunta: o que queres que eu te faça? Senhor, eu quero ver. Nos faz refletir. Nos faz refletir que muitas vezes os nossos olhos estão abertos, mas nem por isso significa que nós conseguimos ver. Vocês lembram de uma determinada passagem onde Jesus Cristo foi curar um cego e ele perguntou: e aí, como é que está? E ele disse: Jesus, eu estou vendo as pessoas como se elas fossem árvores. Ele sabia o que era uma árvore, ou seja, ele perdeu a visão. E aí Jesus disse para ele: não, só um pouquinho, peraí, ainda não chegamos lá, eu preciso que você veja com clareza. Só que o ver com clareza muitas vezes vai além daquilo que nós pensamos que é o fim, daquilo que é o nosso objetivo principal, daquilo que é a nossa meta. Por exemplo, quando Jesus ele se parou diante de uma pecadora, para não falar prostituta, vocês lembram da situação? Jesus foi convidado para ir à casa de um dos fariseus, e esse fariseu convidou Jesus para jantar. Só que, além de conhecer quais são as necessidades, Jesus também conhece quais são as intenções dos nossos corações. E sabendo que Jesus estava nessa casa, uma mulher de má fama entrou nessa casa. Ora, se essa casa era tão bonitinha, tão limpinha, tão perfeitinha assim, como é que eles permitiram ela entrar? Mas ela tinha acesso a essa casa. Ela tinha acesso a essa casa. Só que quando ela se pôs aos pés de Jesus e começou a chorar, e com isso lavar os pés de Jesus, e tocar em Jesus, uma mulher impura, o fariseu, que era todo cheio de si, pensando que ele era o cara, ele fala e diz, ele pensa, se Jesus soubesse quem é essa mulher, se ele fosse realmente profeta. Ou
Ou seja, o fariseu tinha convidado Jesus, mas não porque ele queria ter um momento de intimidade com Deus, mas sim porque ele queria, talvez de alguma forma, pegar Jesus, porque era isso que eles queriam o tempo todo. Descobriu um erro, descobriu uma falha. Provavelmente foi por isso que ele deixou a prostituta entrar e não barrou ela na porta. E essa mulher pecadora então ungiu Jesus, lavou os pés de Jesus. E o que Jesus disse para ela? Os teus pecados estão perdoados. Porque Jesus sabia que ela só precisava era do perdão. E no caso dela, provavelmente o perdão que ela precisava deveria começar no coração dela. Então Jesus olha para o fariseu e diz: ei, você não me deu nada do que eu precisava, mas ela deu. Porque o coração dela estava disposto a dar. Quantas e quantas vezes nós não nos aproximamos de Deus porque nós nos sentimos sujos demais. Tem uma pessoa que eu amo muito, que ela me afirmou isso. Ela disse assim: Paulinho, eu queria muito ir na tua igreja, cara, mas eu não posso. Ele é alcoólatra, e ele é alcoólatra por opção. Ele gosta de beber, e entre vir para uma igreja e parar de beber, então ele prefere continuar bebendo longe de Deus. Mas eu sei o quanto isso dói no coração dele, e eu tenho orado diariamente para essa pessoa, e em nome de Jesus, logo logo ele vai estar aqui entre nós. Ele vai compreender que longe da casa do Pai, porque não é que ele não conhece, ele é o filho pródigo, ele está longe, e ele vai voltar. Porque se o papai não trouxe ele de volta, é porque o papai está esperando. Jesus sabia que ela precisava somente de perdão dos pecados. Mas vamos para uma outra situação, vamos para a situação do paralítico. Certa vez, diante de uma situação, Jesus estava ensinando, e ali estavam quem? Mestres da lei e fariseus, mais uma vez. E esses mestres da lei e fariseus que estavam lá em volta de Jesus, eles também estavam lá porque queriam que Jesus pegar alguma coisa de errado no ensinamento de Jesus. Mas havia alguns homens que estavam trazendo um paralítico numa maca e tentaram fazê-lo entrar para colocá-lo diante de Jesus. Mas eles não conseguiram, nós conhecemos essa história. Mas eles queriam tanto a cura desse amigo, que o que eles fizeram? Eles abriram o telhado e desceram esse homem de maca, bem onde Jesus estava. E Jesus, olha o que o texto diz: vendo a fé que eles tinham. Jesus não levou em consideração a fé do paralítico. Sabe por quê? O paralítico nessa situação não tinha fé de que ele seria curado. Até porque não era isso que ele necessitava. Era o que os outros queriam, mas não era o que ele necessitava. Tanto é que Jesus diz a esse homem: homem, os seus pecados estão perdoados. Gente, eu consigo imaginar essa cena, e eu consigo ver então um homem que até então era paralítico, estava todo enrijecido em seu ser, recebendo essa palavra de Jesus e relaxando, porque ele ouviu de Jesus aquilo que ele necessitava, e para ele isso bastava, porque foi isso que Jesus disse.
seus pecados estão perdoados. E provavelmente, a partir daquele dia, ele viveria muito feliz com o perdão dos seus pecados. Mas, aí vem os fariseus, e começam a cochichar entre eles, dizendo: quem é esse que blasfema? Quem pode perdoar os pecados a não ser somente Deus? E Jesus, eu imagino Jesus olhando assim, não com raiva, mas com tristeza no coração. Porque Jesus não queria que nenhum fariseu fosse para o inferno. Eles eram do povo escolhido por Deus. Eles eram da tribo escolhida por Deus, para servirem no lugar marcado e determinado por Deus, para levar a mensagem que Deus tinha pedido para levar. No entanto, eles tinham se perdido no meio do caminho. Então Jesus olha com tristeza e diz assim: por que vocês estão pensando assim? E ele pergunta: o que é mais fácil de dizer? Seus pecados estão perdoados ou levante-se e ande? E aí ele diz: bom, para vocês, para que vocês saibam que o Filho do Homem tem na terra a autoridade para perdoar os pecados, aí sim ele olha para o paralítico e diz: eu lhe digo, levante-se, pegue a sua maca e vá para casa. E ele levanta, e ele tem a sua vida restaurada. Você compreende aqui que ele levantou porque outras pessoas precisavam ver um milagre? Esse é o meu Deus, que opera a vida no milagre das outras pessoas, para que eu possa compreender que Ele é Deus. Sim, Ele é Deus. Agora eu queria passar para mais uma questão. Gostaria de passar para um próximo personagem, que é o coxo. Existe uma diferença entre o paralítico e o coxo. Ok? Fui, pesquisei lá na maior enciclopédia de todos os tempos, Google. E o Google me disse que tem uma diferença. O coxo, ele não tem ou uma parte, ou então uma parte ela é ineficaz, ela é inoperante. Mas é diferente do paralítico que não consegue. Só que tem um detalhe: se a gente pegar a história do coxo, nós vamos ver que, por exemplo, Mefibosete. Você sabe quem é que foi esse cara? Sabem quem foi? Neto do rei Saul. E Mefibosete, ele ficou coxo. Por quê? Porque quando o vô dele, Saul, perdeu a guerra, com medo de que todos fossem mortos, a cuidadora do Mefibosete saiu correndo e deixou ele cair. E nessa queda ele ficou coxo. Mas ela passou a mão nele ainda e fugiu, e o escondeu. O problema, gente, é que no tempo de Jesus, toda a doença, ela era tida como uma maldição. Então o que gerou em Mefibosete, que até então era um príncipe? Sou amaldiçoado. E ele acreditou nisso. E ele viveu a sua vida toda, tanto é que ele foi grande de volta, lá quando Davi encontrou ele. Mas ele viveu toda a sua vida dizendo: hoje eu sou o único da casa do meu pai vivo, e eu carrego em mim a marca da desobediência do meu avô. Isso se chama maldição. Gente, acreditem vocês ou não, maldição é uma coisa que é real. Ela é tão real nas nossas vidas, que se a gente parar para pensar, quantas e quantas vezes nós ouvimos as frases de filho de quem, né?
tinha que ser neto do fulano de tal. Não é assim. E é assim. Tem uma frase que eu vivo repetindo. Belchior ficou mais conhecido pela voz da Elis Regina, de uma música que diz: minha dor é perceber que apesar de termos feito tudo o que fizemos, ainda somos os mesmos e vivemos como os nossos pais. Meninos e meninas, principalmente os jovens e adolescentes, sabe aqueles defeitos que você não gosta do seu pai? Você vai repetir exatamente igual. Não estou mostrando nenhuma maldição em sua vida, não. É justamente pelo fato de você pensar dessa forma é que você vai repetir. Porque se você não repetir, quer dizer, se você não pensar desse jeito, aí sim, existe uma possibilidade de Deus tratar o seu coração, e aí sim, é possível de se quebrar uma maldição. Mas Mefibosete, ele tinha absoluta certeza, se ele não pensava nisso, as pessoas, os amigos, que é ao contrário dos amigos daquele coxo, que queriam fazer tudo para que ele ficasse bom, os amigos de Mefibosete fizeram o bom papel de convencê-lo, de dizer: Mefibosete, você é um amaldiçoado. Tanto é que lá em 2 Samuel, capítulo 9, verso 8, quando ele é colocado diante da presença do rei Davi, ele pergunta, esse prostrou-se ali, Mefibosete prostrou-se, não é simplesmente de se colocar de joelho, ok? Esse original, ele fala em com o rosto em terra. Ele falou, mas ele nem olhava para Davi. Então ele diz: quem é o teu servo para que te preocupes com um cão morto como eu? Enquanto capelão escolar, certa vez, eu atendi uma menina, uma aluna, e ela entrou na sala da capelania, e ela falou o seguinte: Paulinho, meu tio está com câncer. E antes de eu pensar e dizer para ela assim, que pena, ou alguma coisa assim, ela falou assim: e eu estou muito feliz com isso. Gente, na hora o Espírito Santo ministrou para mim, eu disse assim: cara, eu já sei o que é, mas me fala. E aí eu anotei na agenda, antes dela falar. E o que eu anotei na agenda era exatamente o que ela me falou. Ele está com câncer na próstata, porque ele abusou, e eu estou feliz porque quando eu era criança, ele abusou de mim. Ela me contou, essa conversa foi bastante longa. Eu não posso dar os detalhes da conversa com vocês, e por não poder dar os detalhes da conversa de vocês, a próxima frase que eu vou falar para vocês vai parecer meio forte, ok? Mas dentro do que eu estava conversando com ela, eu disse assim: pois é, seu tio está morrendo, não era tio de sangue, ok? Ele era casado com a irmã da mãe, e ela contou para a mãe, e a mãe pediu que ela não falasse nada para ninguém. Então ela viveu a vida toda nessa questão. E aí eu disse para ela assim: seu tio está com câncer, ele vai morrer de câncer. E eu tenho uma péssima notícia para dar para você: você vai morrer de câncer nos ovários. E ela: como assim? Eu disse assim: ele está morrendo por falta de perdão. A falta de perdão mata. A falta de perdão gera doenças. A falta de perdão gera um câncer. Eu não estou dizendo que todo câncer vem de uma falta de perdão, mas eu estou falando que o câncer mata. E ele é igual a droga, ele não começa matando o físico. Ele começa com uma doença da alma.
E ela me perguntou: por quê, Paulinho? Eu disse assim: porque você precisa perdoar ele antes dele morrer. Você precisa perdoá-lo. Porque perdão não... mas eu não consigo. Eu sei. Mas você quer? Porque se você não quisesse, você não estava aqui conversando comigo. E eu disse para ela: mas não se preocupa, Papai do Céu vai te dar a oportunidade de falar com Ele. E se Ele não te der, eu te conheço, eu sei que você vai tomar essa iniciativa. Essa única cena na vida dela gerou tantas coisas nessa menina. Eu poderia ficar uma hora aqui falando sobre a história dela para vocês. Mas eu vou contar para vocês que essa história ela teve um final feliz. Antes do tio morrer, ela foi visitá-lo no hospital. Disse para ele que odiava ele, mas que liberava perdão para ele. E ele, naquele final de semana seguinte, ele morreu. Só que antes de morrer, ele disse assim: eu não mereço o seu perdão. E eu mereço esse câncer. E eu sei que não vai ajudar você, mas eu preciso que você saiba que foi uma única vez que eu fiz e eu errei justamente com você. Ele se matou porque não se perdoou, porque tinha dentro do seu coração o estigma de uma maldição. Meus amados, pior do que eu fazer errado é eu não confiar que Deus pode me perdoar. Qual a diferença entre a traição de Judas e a traição de Pedro? Nenhuma. Só que Judas não confiou que Deus poderia perdoar. E Pedro aceitou o perdão de Jesus. Só isso. Judas não era para ser o grande vilão. Judas poderia ter se tornado o herói da fé. Quantas e quantas vezes o nosso coração ele sofre porque nós escolhemos viver o não perdão. Ei, lembra que eu disse? Ela disse para o seu tio: eu te odeio, mas eu te perdoo. Você tem todo o direito de sentir raiva. Você tem todo o direito de dizer machucou. Mas quando a gente pega o perdão e transfere para Deus, é Ele quem alivia as nossas cargas. Só que tem um detalhe, tá? Bem importante. Essa história, ela não aconteceu de uma semana para outra. Levou 2 meses. 2 meses o coração dela foi se preparando para isso. E um detalhe, não foi só uma conversa, ok? Depois daquele dia a gente teve várias conversas. Porque quando você tem um arranhão, o que você faz? Não tinha nada disso programado, tá? É a mensagem original. Quando você faz um arranhão, você limpa, passa mertiolate, bota um band-aid, acabou, ok? Mas quando você tem uma ferida, que ela está infeccionada, que ela está lá há muito tempo, doendo há muito tempo, você tem que ir no hospital, e de novo, e de novo, e de novo, e de novo, até que sabe, até que tudo aquilo que precisava ser curado, é curado. Não pense você que algo que te machucou muito pode ser resolvido numa simples tomada de decisão, porque muitas vezes não é. Muitas vezes a gente tem que relembrar de que nós precisamos perdoar e ser perdoados. Mefibosete foi perdoado, porque o rei Davi, ele tinha um acordo com o pai de Mefibosete. Assim como Deus
tem um acordo conosco. Não importa os nossos erros, não importa os erros dos que estão entre nós. Se nós nos chegarmos diante do Rei e prostrados em terra, perguntarmos: que tenho eu contigo? Nós vamos ouvir da voz do Pai, dizendo: ei, eu tenho um acordo com meu filho. Quem estava aí há 2 semanas atrás vai lembrar do acordo. Eu deixei de pegar o meu filho no colo para pegar você. Você não tem ideia do quanto que isso custou, então não pense que eu não possa fazer isso, porque eu posso. E aí ele vai dizer: filho, vem morar em Jerusalém e coma todos os dias a minha mesa. Mas olha só, olha ali na projeção, 2 Samuel 9:13. Então Mefibosete foi morar em Jerusalém, pois passou a comer sempre à mesa do rei. Vocês conseguem imaginar um banquete? Eu consigo, não preciso nem me esforçar, porque hoje lá em casa, meio-dia, foi um banquete. Aliás, quase sempre é. Em cima da mesa estava tudo arrumado, tudo lindo e maravilhoso. Agora, por baixo da mesa, Mefibosete foi curado. Ele ainda era aleijado dos pés. Você compreende que para Mefibosete a cura física era o que menos importava? Você compreende que foi por isso que Jesus olhou para aquele moço na maca e disse assim: ei, seus pecados estão perdoados? Eu sei que é uma comparação fraca, mas várias vezes e várias pessoas já oraram pelos meus olhos. E eu continuo usando óculos. E isso para mim não é problema nenhum. E toda vez que alguém chegar para mim e dizer assim: ei, Paulinho, quero orar pelos seus olhos, amém, eu vou tirar os óculos e vou deixar essa pessoa orar. E eu não sou curado, não é porque eu não tenho fé, porque eu tenho fé para isso. Mas muito maior do que a minha fé em relação a receber um milagre de Deus é a compreensão dos propósitos de Deus. E que se por acaso um dia acontecer a cura, provavelmente vai ser por amor aos outros. E Ele sabe qual é o momento correto para fazer isso. Então, eu aguardo pacientemente, tranquilamente. O importante, gente, é que nós temos que pensar muito bem em como é que eu me vejo. Eu vou dar um outro exemplo de um outro coxo, lá em Atos. Estava sendo levado à porta do templo, a porta chamada Formosa, um aleijado. E esse aleijado era um coxo. Lembra para vocês que eu disse? O coxo ele não é paralítico. Mas por que ele era levado até a porta do templo? Porque provavelmente os amigos desse coxo, muito bem intencionados, vendo que ele era um coxo de nascença, ou seja, ele carregava uma maldição, eles todos os dias levavam o coxo até lá. E numa ótima boa intenção, eles chegavam para o coxo e diziam assim: olha só, mano, cara, não dá para tu ir caminhando, porque se tu for caminhando você vai levar tempo demais, se arrastando, é feio. Então vamos fazer o seguinte, já que eu sou teu amigo, eu te levo. Gente, esse coxo era um coxo de nascença. Ele estava lá na Porta Formosa. Vocês lembram que Jesus entrou no templo? Não uma vez, mas várias vezes. E ele estava lá. E Jesus passou por ele. E por que ele não foi curado? Por que Jesus não olhou para ele e disse assim: ei, levanta e anda? Provavelmente por 2 razões. Primeiro, Jesus deixou o
trabalho para os discípulos, porque ele disse, certamente coisas maiores vocês vão fazer. Mas a segunda possibilidade é porque para você receber o milagre, você tem que estar preparado para receber esse milagre. E o primeiro milagre é você compreender que diante de Deus, Deus tem um modo diferente de te ver. Deus tem um modo diferente de me ver. Então, e ali ele era colocado todos os dias para pedir esmolas. Vendo que Pedro e João iam entrar no pátio do templo, pediu-lhes esmolas. Só que aí vem uma questão cultural. Como é que os mendigos, como é que os coxos, como é que os aleijados pediam esmola? Eles estavam lá e alguém passava e eles só estendiam a mão. Eles nem falavam com as pessoas. Porque eles não eram dignos de olhar para as pessoas. Com a sua pose, eles diziam assim: ei, eu sei que eu estou pagando por algo que provavelmente eu mereço. Eu sou um amaldiçoado. Então me dá uma esmola. E é por isso que Pedro diz: ei, olhe para nós. Olha, muda o teu jeito de ver a tua situação. Porque enquanto nós nos portarmos como aleijados, amaldiçoados, nós não vamos olhar para cima. Muitas e muitas vezes eu vi essa cena e eu li esse texto e eu pensei que Pedro, na verdade, estava sendo irônico. Na minha concepção, eu pensava, que o cara pediu esmola, provavelmente Pedro, Tiago, João, os discípulos andavam mal arrumados, era essa a visão que eu tinha, e ele olhava e dizia assim: ei, olha para mim, olha só, cara, eu não tenho grana, velho. Mas não era essa situação. Tanto é que Pedro e João dizem: nós não temos nem ouro nem prata. Ele não disse que não tinha dinheiro. Ele diz: eu não tenho nem ouro nem prata. Por que ele fala ouro e prata? Porque ele diz: olha só, eu sei o que você quer, o que você acha que você precisa, mas o que eu tenho para te oferecer é mais valioso do que esmola. O que eu tenho para te oferecer é mais valioso do que ouro e prata. É isso que ele está dizendo para o coxo. Então o homem olhou para eles com atenção. E ele: opa, peraí só um pouquinho. Tem algo de diferente nesses homens. E ele olhou com uma expectativa. O texto está dizendo isso. Esperando receber alguma coisa deles. E aí vem a boa notícia. O que eu tenho para dar? O que eu tenho para dar? Disse Pedro: não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho lhe dou, em nome de Jesus Cristo Nazareno. Ande. E, segurando-lhe pela mão direita, o ajudou a levantar-se. E imediatamente os pés e os tornozelos do homem ficaram firmes. Ele o ajudou. Foi o homem, foi a mão estendida do homem que ajudou a levantar. O que a gente aprende com isso, gente? Durante muito tempo, quando as minhas filhas se machucavam, antes de acudi-las, primeiro eu criticava. Ela já estava chorando porque tinha caído, e eu olhava e dizia assim: sim, estava correndo, né?
Não bastava um machucado no corpo, eu precisava machucar a alma. Não faz mais. Não é assim que Jesus nos ensina a perdoar. Jesus nos ensina a estender a mão, a guardar essa pessoa, a sentir confiança. E a gente ajuda essa pessoa a levantar. Esse é o meu trabalho de igreja. Esse é o meu trabalho de igreja. Aliás, não vou entrar em detalhes porque isso dá todo um estudo novo. Mas vocês lembram daquela passagem quando Jesus diz assim: o Filho do Homem não tem onde recostar a cabeça? Quem é a cabeça? É Jesus. É a cabeça de quem? Da igreja. Antes de Jesus já existia igreja. E é por isso que ele diz: o Filho do Homem não tem igreja ainda, mas agora ele tem igreja. E para essa igreja o que ele faz? Ele faz um desafio: coisas maiores você fará. Mas como é que nós vamos fazer coisas maiores? Imitando Jesus. Imitando Ele. Vamos chegar. Eu achei que não ia chegar no último ponto. Sabe por quê? Chegamos no último ponto. O leproso. E o leproso, ele tem uma particularidade. O leproso é uma pessoa que não é simplesmente doente. A Bíblia trata os leprosos como os impuros. Dois exemplos aqui, rapidinho, sobre quem foram leprosos na Bíblia. Por exemplo, Moisés, quando ele retirou a mão, quando ele estava lá na sarça ardente, ele olhou e viu que ela estava leprosa. Onde é que foi que ele meteu a mão? No coração. A mão, ela figurava o coração de Moisés. Que Deus tinha para falar para Moisés é: Moisés, durante esses 40 anos de deserto, o seu coração, ele ficou cheio de lepra. Só que, coloca de novo, Moisés. Eu posso curar. Esse é o sinal que você vai dar. Eu posso curar. Tanto é que quando novamente eles estavam lá no deserto, e Arão e a Miriam questionaram a autoridade de Moisés, ela ficou com lepra. Gente, a lepra hoje, conhecida como hanseníase, nós sabemos que ela vem de um bacilo, coisa e tal, ela é fator externo. Mas uma pessoa pode ser leprosa por muitos anos antes dela descobrir que ela tem lepra. Então, por causa disso, os leprosos, eles eram considerados impuros. Por que eles eram considerados impuros? Porque dentro deles havia algo que precisava ser limpo. Um outro exemplo, Naamã. E olhem só o que a Bíblia fala sobre Naamã. Naamã, capitão do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu Senhor e de muito respeito, porque por ele, quem? O Senhor, Deus, dera livramento a quem? Ao povo de Deus? Não, aos sírios. Ei, acredite ou não, Deus ajuda os povos que não creem nele. E era este homem um herói valoroso, porém leproso. E aí, eu gostaria de pegar esse porém aqui. Porém, é uma conjunção adversativa.
que ela diz o seguinte: toda vez que a gente coloca um porém, a gente coloca um mas, a gente diz assim: olha só, tudo que você falou é menos importante do que isso. Sabe quem era Naamã? Eu vou dar um perfil para vocês de Naamã. Era um cara arrogante, que apesar de servir ao seu rei, ele dizia, na verdade, ele é só é rei porque ele está lá, e está lá numa posição, porque herdou essa posição, porque eu sou o cara desse reino. E por causa disso ele ficou leproso. Quem conhece a história sabe muito bem que os leprosos não poderiam exercer cargos públicos, não poderiam nem estar no meio das pessoas. Por que Naamã exercia um cargo público e estava no meio das pessoas? Porque ele provavelmente escondeu a sua lepra debaixo da sua couraça de herói. E agora sim a gente chega no ponto. Se você está participando das células, nós estamos numa série de estudos chamado Somos Curados para Curar. E se você veio aqui essa noite, eu creio muito, muito firmemente, que provavelmente existe algo no seu coração que precisa ser curado no meu tempo, que precisa ser curado, que precisa ser transformado. Talvez a gente, vítima de uma situação, até hoje carrega um pecado, porque a pecadora, aquela mulher, ela não era pecadora por opção, fizeram ela assim. Então talvez o seu pecado seja algo que a situação te fez viver, assim como aquela mulher pecadora. Talvez o seu pecado seja igual ao pecado do coxo, que você pensa assim: uau, alguém fez alguma coisa de errado, e eu estou pagando por isso. Quantas e quantas vezes nós temos essa ideia errada, e ela é errada, gente. Ela não é uma ideia verdadeira, ela não faz parte dos planos de Deus. Sabe quando algo muito ruim acontece na nossa vida e a gente fala aquela maldita frase: Deus quis assim? Não, Deus não quis assim. Deus não quer nada assim, Deus não quer a tristeza. Mas Paulinho, se Ele é o Senhor de tudo e tudo acontece, nada acontece sem que Ele autorize. Porque como assim? Como é que Ele não quer? Não, Ele não quer. Mas Ele nos deu algo, Ele nos deu a liberdade. E por causa dessa liberdade que Ele deu ao homem, muitas coisas ruins acontecem. Então é por isso que as coisas ruins acontecem. É por isso que muitas vezes nós, assim como os coxos, nós pensamos: não vou andar, porque o meu andar é muito feio, é muito lento. Eu prefiro que me carreguem. São essas coisas que nos impedem de sairmos do nosso lugar para irmos aonde nós devemos estar. Quantas e quantas vezes nós fomos trazidos ao templo, fomos trazidos ao local de adoração, e nós ouvimos as pessoas dizendo: ei, aí, olha só, Deus estava aqui, eu senti a presença dEle. E eu digo: como assim? Eu não senti. Deus, o que tem de errado? O que foi que eu fiz para merecer isso? A frase, o que eu fiz para merecer isso, ela esconde dentro dela uma coisa terrível, cultural. Porque é isso que o inimigo usa, a culpa. Porque todos nós sabemos que nós temos alguma culpa. O que nós esquecemos é que para Deus essa culpa não vale nada. Essa culpa é simplesmente para que a gente compreenda que eu dependo dEle. Eu só dependo do amor dEle, de mais nada. Eu só dependo
dependo é de que Ele venha em minha vida e faça a transformação que eu preciso que Ele faça. Ou então, eu preciso que a igreja se posicione, como Pedro e João se posicionaram, e disseram: ei, olha só, hoje aconteceu uma coisa fantástica, eu vou falar aqui. Hoje aconteceu uma coisa fantástica. A gente estava ali no curso de Libras, e aí a Cris mandou uma mensagem dizendo: Paulinho, olha só, quando vocês passarem aqui, pode me dar carona? Eu tentei com uma outra pessoa, não consegui. Eu disse: não, só um pouquinho, eu estou indo aí te buscar, não te preocupe. Aí terminou o curso de Libras, eu peguei carro, saí correndo lá, fui lá. Chegamos a tempo do início do culto. E aí quando a gente vinha voltando, ela disse assim: eu tinha uma inquietação no meu coração que eu tinha que estar lá. E eu disse para ela, e ela disse assim: eu nem sei qual é a mensagem de hoje, né? Eu disse assim: eu sei, porque eu que vou pregar. E ela pensou: uau, mas como assim? Peraí, você que vai pregar, você tinha que estar lá na igreja, e você está aqui, o que você está fazendo aqui? Minha resposta: sendo igreja. Sendo igreja. O que adianta eu estar aqui em cima, sabendo que ela está lá? Tudo errado. Pedro e João estenderam a mão. Olha para as suas mãos. Você tem duas mãos? Estenda. Estenda. Acredite. Pedro e João já tinham operado os milagres antes. Só que, quando eles operaram os milagres que eles operaram, Jesus estava junto. Tipo assim, eu tenho moral para falar. Sabe por que muitas vezes nós não operamos milagres? Porque nós não acreditamos que nós podemos operar milagres. Mas sim, nós podemos. Porque o milagre não somos nós que operamos, mas é através de nós, é o Espírito Santo. E você acha que Deus não tem poder para operar milagres? Ele tem. E Ele pode usar você. Ele usa. Ele usou a Cris para ministrar o meu coração hoje. Você não veio só para ser ministrado, você veio para ministrar. Você está pregando aqui junto comigo hoje. E muitas vezes nós pensamos: quem sou eu? Pobre cão. Você não é cão. Você não é. Você foi chamado. Você sabia qual era o tema da mensagem de hoje? Não, né? E você sempre sabe qual é o tema. E por que hoje não tinha? O pastor não mandou. Ele me mandou uma mensagem dizendo assim: Paulinho, não deu. Eu disse: sim, pastor, sem problema. Porque Deus sabe quais são as pessoas que Ele quer que estejam lá. Porque Ele é o Rei do meu coração. Filho, o resto da banda também, né? Somos curados para curar. Estando Jesus numa das cidades, passou um homem coberto de lepra. Quando viu a Jesus, prostrou-se com o rosto em terra, porque é isso que nós devemos fazer, nos prostrarmos diante de Jesus com o rosto em terra, e rogou-lhe: se quiseres, podes purificar. Eu não coloquei o texto aí, mas sabe qual é a resposta de Jesus? Se quero. Tipo assim: ei, você sabe com quem é que você está falando? Deixa eu perguntar para você uma coisa. Se você algum dia já viveu a situação de perguntar para Jesus: se queres, te coloca de pé.
Se em algum determinado momento da sua vida você disse assim: Deus, eu tenho isso que precisa ser resolvido na minha vida, e eu preciso, e só tu para resolver. Se queres, se coloque de pé. Você prestou bem atenção no que eu disse, né? Eu não disse, igreja, levante. Eu estou te fazendo uma pergunta. Se você orou perguntando a Deus, se queres, a resposta de Deus é: quero. E sabe por quê? Porque Ele quis. Jesus estendeu a mão e tocou nele. Jesus tocou. Ninguém toca num leproso. Ninguém. As pessoas fugiam dos leprosos. Mas Jesus quer. Da mesma forma como Ele quer te tocar essa noite. Quero, seja purificado. E imediatamente a lepra o deixou. A gente vai ministrar uma música agora. E enquanto a gente estiver ministrando essa música, eu quero que você se prostre. Essa música é uma oração. Pôs um anel em meu dedo, me tirou o medo. Novas sandálias e disse: Ele tem as respostas para você e para mim. Então hoje eu quero te convidar, eu quero te desafiar a abrir o seu coração para Jesus e dizer: Senhor, põe a mão no seu coração, porque o Espírito Santo de Deus, eu te peço em nome de Jesus, o Espírito Santo de Deus, revela, mostra na palma da mão dos meus amados quais são as lepras, quais são as enfermidades, quais são os coxos, quais são os pecados que tens carregado. E que tens carregado sozinho, não acreditando na possibilidade do perdão de Jesus, porque Ele quer e Ele vai perdoar. Ele quer e vai perdoar você e a mim essa noite. Mas é para isso que nós precisamos nos colocar à disposição. Nós precisamos tomar a nossa posição, tomar a nossa atitude e fazer a nossa parte. Então agora,
Agora o Espírito Santo já lhe disse tudo o que você precisa fazer. Receba. Receba a cura. Receba a cura do Senhor. E junto com a gente, declara essa música. Me despede dos meus pais. Se eu não tenho pra onde voltar, só tenho você, Deus. Palavras de vida eterna, pra onde eu irei? Se eu não tenho pra onde voltar, só tenho você, Deus. Palavras de vida eterna, pra onde eu irei? Se eu não tenho pra onde voltar, só tenho você, Deus. Palavra de vida eterna, pra onde eu irei? Se eu não tenho pra onde voltar, só tenho você, Deus. Palavra de vida eterna, pra onde eu irei? Se eu não tenho pra onde voltar, só tenho você, Deus. Palavra de vida eterna, pra onde eu irei? Se eu não tenho pra onde voltar, só tenho você, Deus. Palavra de vida eterna, pra onde eu irei? Se eu não tenho pra onde voltar, só tenho você, Deus. Palavra de vida Nós somos chamados para sermos juntos com Jesus. Pedro, João e os demais discípulos, eles continuaram operando milagres. Não porque não houvessem mais em suas vidas necessidades de cura, de perdão e de libertação, mas porque eles se permitiram a servir a Deus em sua obra, a ser igreja. Vamos ser igreja? Porque nós fomos curados. Fomos curados. Isaías 59 diz: pelas suas pisaduras fomos sarados. Isaías viveu 500 anos antes de Jesus Cristo, e ele falou sobre o fomos passado. Tome posse disso e viva a vida abundante que Jesus tem para você. Amém?
Aleluia, glória a Deus. Que noite especial. Aleluia. Mas ainda, como eu sempre falo, só termina quando acaba, ou só acaba quando termina. Então não saio ainda. Vamos terminar a celebração em festa e que essa alegria e mais do que um sentimento, mas a responsabilidade de sermos igreja seja levada conosco durante toda a nossa semana, durante toda a nossa vida. Aleluia? Amém? Aleluia! A nossa responsabilidade é que ninguém se perca. Discipular, ganhar, consolidar, discipular, ganhar, consolidar, discipular, ganhar, consolidar, discipular. Vamos ganhar, consolidar, Deus te entenderá. Não haverá impossíveis. Vamos ganhar, consolidar, Deus te entenderá. Vamos amar, unidos cantar. Não haverá impossíveis. Não haverá impossíveis para nós. Aleluia, aleluia.
uma semana abençoada para todos nós. Próximo domingo o nosso pastor já estará conosco. Amém? Aleluia.